Caríssimos, podemos ir começando? Já esperamos os 5 minutos da praxe e, portanto, dávamos aqui início à nossa reunião de hoje. Temos 7 pontos na ordem de trabalhos, sendo que o primeiro é a audição conjunta com a Comissão de Acompanhamento Covid-19, do Coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação. E, portanto, eu penso que o Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo já está connosco. Nesse sentido, daria só informação de que a nossa grelha para hoje terá uma intervenção inicial do Sr. Coordenador de cerca de 10 minutos e depois, na primeira ronda, o grupo parlamentar requerente, que é o PSD, terá 3 minutos, com resposta seguida do Sr. Coordenador, e depois 3 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta conjunta do Sr. Coordenador. A segunda ronda terá a dinâmica de 1 minuto e meio a cada grupo parlamentar e depois a resposta do Sr. Coordenador em bloco. Nesse sentido, eu questionava ao Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo, dando-lhe desde já os bons dias, e questionava se está pronto para começar. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. São, Srs. Deputados. Sim, senhora, estou pronto. Então, quando quiser, pode iniciar a sua intervenção inicial. Obrigado. Obrigado. Então, bom dia a todos mais uma vez. Nós, em termos genéricos e gerais, recebemos em Portugal 4,6 milhões de vacinas, a maior parte da Pfizer, depois da Astra, Moderna e Janssen. Em termos de percentagens, grosso modo 64% da Pfizer, 25% da Astra, 10% da Moderna e 1% da Janssen. Essas vacinas, 4,3 milhões ficaram em Portugal, cerca de 0,3 milhões foram para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, distribuídos de forma igual e proporcional à população deste. Das 4,4 milhões de vacinas, já foram aplicados cerca de 4 milhões de vacinas ontem. Portanto, eu já vos vou atualizar com os dados de ontem. Eu estava aqui a ver dados ainda de domingo, mas 4 milhões de vacinas, das quais de primeiras doses 3 milhões, ou seja 30% da população, e cerca de 1,1 11% da população com a vacinação completa. Nós temos a expectativa de, no segundo trimestre, aquele trimestre que estamos a viver neste momento, ter 9,2 milhões de vacinas disponíveis. No terceiro trimestre, 11 milhões de vacinas disponíveis e no quarto trimestre, 6,6 milhões. Destes 11 milhões do terceiro trimestre, poderemos ter aqui um problema com as vacinas da Janssen, uma vez que o limite que está imposto pela DGS da sua aplicação é superior aos 50 anos e nós teremos, a partir de junho, já não teremos pessoas com idade superior a 50 anos para vacinar e, portanto, haverá aqui, eventualmente, um conjunto de vacinas que, apesar de estarem disponíveis, não poderão fazer parte do plano de vacinação, que são estes 2,7 milhões de vacinas da Janssen. Em termos da cobertura, no domingo passado, nós tínhamos praticamente o universo dos 80 anos está coberto, o universo dos 70 aos 79 anos já estava em cerca de 90%, e quando nós atingimos os 90%, mais de 85%, começamos a ter dificuldades em encontrar pessoas e, portanto, passamos ao tal processo mais fino que nós designamos do nosso carro vassoura eletrónico e abrimos as faixas etárias subsequentes para não atrasar o processo de vacinação. Na faixa dos 60 aos 69 anos, no domingo passado, já estávamos em cerca de 60%, mas já há alguns ACES, portanto, alguns locais que já têm dificuldade em encontrar pessoas acima de 60 anos. Portanto, em alguns locais já tivemos que abrir a faixa
dos 50 anos para não parar o ritmo de vacinação. O nosso ritmo de vacinação foi, portanto, o grande estrangulamento que existia ao ritmo de vacinação era a nossa capacidade para agendar as pessoas, porque o agendamento local tem uma capacidade na ordem das 60 mil pessoas. A partir daí, a quantidade de operações, porque ainda tem muitas operações manuais, envolve tanta gente que passa a ser muito difícil superar esse número e, para além disso, como tem muitos recursos humanos investidos, retira esses recursos humanos ao processo de vacinação. Portanto, começámos o agendamento central. O agendamento central, no início, teve alguns problemas, mas já está bastante afinado. Separámos o agendamento central do agendamento local. O agendamento central passa a ser feito só no período da manhã e o agendamento local passa a ser feito no período da tarde, portanto, convivendo os dois modelos de agendamento, mas o agendamento central vai aliviar imenso a carga sobre o agendamento, permitindo aumentar em cerca de 20 a 30 mil pessoas todos os dias ao processo do agendamento, o que vai retirar alguma carga ao agendamento. De qualquer forma, é um processo que nós pensamos que se vai tornando cada vez mais dominante e, a certa altura, haverá só agendamento central, sendo o agendamento local só um fator corretivo para pequenas situações ou situações pontuais e para os tais carros vassoura para encontrar as pessoas que tivemos dificuldade em encontrar através do agendamento central, que pode ser feito por consulta às bases de dados ou através do autoagendamento, que também tem sido um sucesso até agora e que se presume que vai continuar a ser um sucesso elevado, uma vez que dá a iniciativa ao utente e permite que o utente, portanto, também retire os seus níveis de ansiedade, uma vez que tem, de alguma forma, algum controle sobre o seu processo de agendamento. Em termos das disponibilidades de vacinas, nesta semana e na próxima semana temos uma disponibilidade na ordem das 80 mil vacinas por dia. No entanto, como temos algumas reservas, essa disponibilidade pontualmente vai às 100 mil vacinas por dia. Nós, no próximo fim de semana, vamos fazer as segundas doses dos professores, que são cerca de 180 mil vacinas no fim de semana. E depois, na última semana de maio e nas semanas de junho, é que teremos a intensidade mais forte de vacinação, esta regulada pela disponibilidade de vacinas em território nacional, chegando a ter, na semana de 14 de junho, 140 mil vacinas por dia previstas. No entanto, a nossa capacidade para vacinar é bastante elevada e com a solução dos agendamentos também tratadas, portanto, não há grandes estrangulamentos ao processo e estamos animados para que se consiga fazer este processo de forma regular e sem problemas. Portanto, como disse, os 70 aos 79 anos está praticamente todo vacinado. 9 de maio, nós temos a expectativa de, entre 24 de maio e 30 de maio, também temos a população dos 60 aos 69 anos e em 30 de junho ter a população dos 50 anos também fortemente vacinada, acima dos 70%. Eu não digo que está totalmente vacinada, porque nós, neste período, depois dos 60 anos, quando abrirmos os 50, passado uma semana abrimos os 40 e passado uma semana abrimos os 30, para acelerar ao máximo a vacinação destas faixas etárias todas, de forma a tentativamente, até ao fim de julho, início de agosto, mas isto é tentativamente, se as vacinas que estão previstas chegarem ao território nacional e se pudermos de alguma forma utilizar todas as vacinas, tentativamente ter praticamente a faixa dos 30 anos para cima toda coberta no início de agosto. Em termos do território nacional, e esta era a minha última intervenção, as percentagens estão equilibradas. Há algum desequilíbrio. O desequilíbrio máximo é 30%
no centro, que é o que vai mais avançado, para 24% no Algarve, que é o que vai mais atrasado. Mas este atraso não é um atraso no significado que haja algum problema no processo de vacinação, mas é um atraso que tem a ver com a estratificação etária das diversas regiões. Há regiões que têm população mais idosa e, portanto, naturalmente, avançam, enquanto estamos a vacinar esta população mais idosa, avançam mais fortemente ou mais rapidamente que outras regiões que têm a população mais jovem, mas quando fizermos a inversão para a população mais jovem, acontecerá o contrário. A nossa ideia é que haja alguma equidade e que haja uma disponibilidade das vacinas e do processo de vacinação muito uniforme e de acordo com as faixas etárias e a percentagem dessas faixas etárias em Portugal continental e nos arquipélagos, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E para já era este o ponto de situação que deixava à Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, o PSD, o Sr. Deputado António Mala de Abreu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Coordenador da Task Force da Vacinação. Eu começaria por dizer que trago perguntas para respostas pão, pão, queijo, queijo, como são as respostas que costuma dar também e que eu gosto. Nós, digamos, podemos ter entrado em estado de alerta depois das suas declarações de 27 de abril, na reunião do Infarmed, sobre a possibilidade por si admitida de serem desperdiçadas mais de 3 milhões de vacinas em Portugal. Segundo as suas declarações, devido às limitações de idades das duas das vacinas, da Janssen acima dos 50 anos e da AstraZeneca acima dos 60, estaria comprometida a utilização de 500 mil de vacinas no segundo trimestre e de mais de 2,7 milhões entre julho e setembro, o que viria a atrasar a meta dos 70% de proteção da nossa população. Pergunto-lhe, Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, se Portugal já ponderou fazer o mesmo que outros países, como por exemplo o Luxemburgo, que permitiu que pessoas fora do limite de idade recomendadas para vacinação pelas vacinas da Janssen e da AstraZeneca, que assumissem a responsabilidade dos riscos associados, e assim, se assim o desejarem. Essa é uma possibilidade, aliás, que a norma 002/21 da Direção-Geral de Saúde já prevê, e se a Comissão Técnica de Vacinação não se opõe, e que no caso do Luxemburgo resultou numa enorme aceleração do processo de vacinação. Mas para que isto aconteça é preciso operacionalizar no terreno, e essa parte, digamos, já é da sua competência. Pergunto se foi ponderada, se considera execuível e como se poderia a curto prazo pôr em marcha esta operação de vacinação paralela que evitaria o desperdício de vacinas. Porque me parece que desperdiçar vacinas é que é injustificável. Relativamente às vacinas da Moderna que Portugal dispensou, já tivemos a ocasião de lhe perguntar várias vezes aqui e a sua resposta foi perentória: todos os recursos são bem-vindos. Também já perguntámos ao Comissário Europeu Thierry Breton se Portugal poderia ainda recuar na decisão de adquirir as 800 mil doses da Moderna que lhe cabiam e se elas estavam disponíveis ou se já tinham sido adquiridas por outro país. Não obtivemos resposta. Pergunto-lhe, chegou a questionar a tutela sobre essa possibilidade e o que lhe foi dito? Há hipótese de Portugal vir a ter as 800 mil doses sem limitações de idade para inoculação, que tanta falta fariam necessariamente para cumprirmos as metas de imunidade pré-estabelecida? Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Vice-Almirante. 3 minutos Muito também. obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões que colocou sobre as vacinas, o meio milhão de vacinas no segundo trimestre e os 2,7 milhões no terceiro trimestre. Na realidade, há esse risco de não podermos contar com essas vacinas pelas limitações etárias. Nós estabelecemos no plano uma estratégia de contingência para aproveitar ao máximo todas as vacinas no segundo trimestre e por isso é que vamos abrir as diferentes faixas etárias em simultâneo a partir de uma determinada altura, precisamente para poder alocar as vacinas todas que temos disponíveis na nossa panóplia de vacinas. Relativamente ao terceiro trimestre, os 2,7 milhões e ao facto de a norma da DGS permitir que uma pessoa informada e de forma voluntária possa aceitar ser vacinada com a vacina da Janssen, realmente há essa possibilidade, esse assunto está a ser estudado. A única preocupação que eu julgo que existe e que deve ser tomada em conta é o facto de nós não devemos promover isso, porque a promoção desse tipo de atitude pode mais tarde reverter para o Estado uma responsabilidade, uma vez que uma coisa é as pessoas de forma voluntária pedirem e outra coisa é nós promovermos esse tipo de mecanismo e promovendo esse tipo de mecanismo estarmos de alguma forma incentivar esse tipo de vacinação. E, portanto, é um assunto que ainda não está totalmente dirimido, mas para dizer também de forma muito clara que é uma das preocupações que neste momento temos. No entanto, muitos países retiraram a barreira de 50, como deverá saber, e os dados da vacinação com esta vacina, com a vacina da Janssen, estão a ser recolhidos ainda, porque o processo da vacinação com esta vacina continua e os dados podem indicar que esta barreira desapareça e, portanto, de alguma forma fica resolvido este problema. Sobre a vacina da Moderna, a aquisição de vacinas e a negociação deste processo é um processo que passa pelo Infarmed. E nós não temos, Task Force, apesar da Infarmed fazer parte da Task Force também, mas nós não temos nenhum mandato para negociar, enquanto Task Force, o processo de chegada de vacinas ou negociação de aquisição de vacinas. O nosso mandato é a aplicação das vacinas da forma mais inteligente e mais otimizada possível no território nacional. E é isso, portanto, o meu mandato, que eu sigo em termos do meu mandato e, portanto, esse é um assunto que está a ser dirimido pela Infarmed e sempre que chegam vacinas e estão disponibilizadas as vacinas em território nacional, passa a ser então uma preocupação otimizá-las e tentar conseguir acelerar o processo de vacinação sempre ao máximo, otimizando também esse processo. Muito obrigado pelas suas perguntas. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hortêncio Martins. Vou repetir. Parece que o som não estava ligado e, portanto, repito, quero cumprimentar todos e cumprimentar especialmente o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo pela sua intervenção e explicação do ponto da situação relativamente ao estado da vacinação e também a si e à sua equipa pelo trabalho desenvolvido durante este tempo e que se repercute nos ganhos de vacinação, de mais pessoas vacinadas, porque o processo realmente ganhou rapidez e hoje são 4 milhões de vacinas
vacinas já administradas em Portugal, o que nos parece relevante e que com isto temos esperanças, e isso é a primeira pergunta que tenho, de eventualmente podermos antecipar o período de, digamos, o que estava previsto para a imunidade geral da nossa população e, portanto, se prevê, nós tínhamos previsto isso para a altura do verão, se o Sr. Vice-Almirante já tem alguma previsão de acordo com o número de vacinas que vão chegando e a velocidade da administração de vacinas relativamente a essa situação. Claro que hoje não foram aqui colocadas questões relativamente à capacidade dos centros terem essa mesma capacidade de vacinação, em termos de meios humanos, em termos de recursos, porque nós já verificamos que, afinal, o tal objetivo das 100.000 vacinas administradas já foi atingido em alguns dos dias e foi aqui dito que, naturalmente, até terá uma previsão para um objetivo superior a seguir a maio e propriamente até em junho, à medida que nós recebemos mais vacinas. Mas também gostaria, a esse propósito, que, se possível, nos fizesse um balanço em termos daquele nosso objetivo de salvar vidas e de resiliência, porque realmente neste momento Portugal conseguiu diminuir muito o número de mortes e isso consideramos muitíssimo relevante, porque a prioridade de salvar vidas foi efetivada a vários níveis e isso já está a repercutir nos números que Portugal apresenta. Por outro lado, em termos dos grupos da própria resiliência, no que diz respeito, por exemplo, aos grupos dos bombeiros, dos grupos das forças de segurança, e nós sabemos que temos aí à porta um ano onde os incêndios são esperados e previsíveis, portanto é quase uma fatalidade e temos de estar preparados efetivamente também para essas questões. Depois, gostaria ainda de relevar o facto de nós termos este mecanismo que, de facto, a pandemia fez com que nós nos reinventássemos e, portanto, mesmo em termos do que são os instrumentos como o autoagendamento foi um instrumento que se viu logo com rapidez, que as pessoas aderiam e facilitava, e eu termino já, facilitava realmente a velocidade de administração de vacinas. E, portanto, quanto a isso, também está previsto o envolvimento das autarquias para que no terreno também possa ter esse contributo. E termino com a questão do mecanismo COVAX e a partilha de vacinas. Portanto, relacionado com aquilo que foi dito em relação a alguma dessas vacinas, também como está previsto a nossa participação neste mecanismo dos 5% de vacinas que podemos dar, nomeadamente para os países como os PALOPs. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Coordenador da Task Force. São 3 perguntas que eu gostava de lhe endereçar. A primeira tem a ver com a contratação de profissionais para a vacinação que está a ser feita e agora que ela está a ser acelerada, ainda bem. Nós reconhecemos que era impossível fazer esta vacinação sem o Serviço Nacional de Saúde, mas também reconhecemos e temos dito que é necessário contratar mais profissionais para além daqueles que estão no Serviço Nacional de Saúde, até para não impactar na atividade regular e na recuperação da atividade do Serviço Nacional de Saúde. Ainda há 2 semanas, salvo erro, os sindicatos médicos aqui na Comissão de Saúde disseram que o facto de terem que estar a acumular a atividade assistencial programada de cuidados de saúde primários com a vacinação está a impedir a recuperação da atividade nos cuidados de saúde primários e o mesmo também para muitos enfermeiros. E por isso aquilo que gostava de perguntar é qual é, neste momento, a utilização
de profissionais dos cuidados de saúde primários para o processo de vacinação e, por que não, contratar mais para a vacinação exclusivamente, para permitir que os cuidados de saúde primários possam desenvolver a sua atividade programada e a recuperação da atividade que ficou suspensa durante um ano e tal. A segunda questão é, na verdade, uma questão que voltamos a trazer. Eu creio que foi já na penúltima audição do seu coordenador que o Bloco de Esquerda colocou a questão da não vacinação de profissionais de serviços hospitalares que estão externalizados ou em outsourcing, etc., como, por exemplo, os serviços de limpeza. Já na altura nós tínhamos dito que, pelo que sabíamos, muitos hospitais não estavam a indicar estes profissionais para vacinação prioritária, o que não compreendíamos, porque a exposição ao mesmo ambiente de risco é igual à de outros profissionais dessas mesmas instituições. O seu coordenador disse, creio eu, que aquilo que disse foi concordar com esta ideia, que não era o vínculo laboral que definiria o risco da pessoa, é efetivamente o ambiente em que trabalha, mas a verdade é que na semana passada nós continuamos a saber que muitos hospitais, a maior parte dos hospitais do SNS, continuam sem indicar estes profissionais de limpeza e outros profissionais que estão em outsourcing para vacinação, e muitos deles ainda não foram vacinados porque ainda não chegou à idade para a vacinação. Portanto, aquilo que eu gostava de perguntar é o que é que vai fazer para garantir que estas pessoas que estão efetivamente expostas a um ambiente acrescido de risco vão ser finalmente vacinadas. Também não houve distanciamento social, apesar da pandemia, ouviram-se muitos festejos. Difícil. Eu creio que alguém está a acompanhar as notícias sobre o Sporting. Acreditou desde o... Não me parece. Quem estiver... Pedimos aqui que quem estiver com o microfone ligado, que faça o favor de o desligar. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Era a última questão que eu ia fazer, era sobre a vacinação de imigrantes. Tem havido uma dificuldade desde o início da pandemia, em alguns casos, de atribuição de número de utente a pessoas imigrantes que ainda têm o processo de regularização em curso. Mas, para além disso, nós sabemos que tem havido algumas dificuldades adicionais no autoagendamento. Mesmo migrantes a quem tenha sido atribuído o número de utente provisório, aquilo que nós sabemos é que com esse número de utente provisório não conseguem fazer o autoagendamento. E aqueles que não têm número de utente ainda atribuído não estão a ser acompanhados pelos centros de saúde, nem estão a ser chamados pelos centros de saúde para vacinação. E nós conhecemos casos de migrantes, eu vou terminar com isto, nós conhecemos casos de migrantes que, seja pela idade, seja pelas comorbilidades, estariam integrados em grupos de risco e, portanto, já deveriam ter sido vacinados e que continuam sem ser vacinados, seja porque, enfim, não caem no radar das instituições. E aquilo que gostava de perguntar é se a Task Force, eu termino mesmo, se a Task Force está a avaliar a possibilidade de, por exemplo, trabalhar em conjunto com associações de base que têm, ou de pares, que têm um contacto mais regular com estas populações para identificar estas pessoas para a vacinação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que está ligado. Esta voz hoje está um bocadinho diferente, quer que compreendo. Os festejos permitiram-me ficar com uma voz diferente, mais radiofónica. Cumprimentar o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, agradecer os esclarecimentos. Sr. Vice-Almirante, não fique surpreendido certamente com aquilo que vou dizer. Hoje podemos atribuir muito daquilo que é os resultados positivos que temos quanto à evolução da situação pandémica e epidemiológica
àquilo que é os efeitos da vacinação. E, nesse sentido, o PCP reforça aqui aquela que é a sua perspectiva. Hoje estaríamos numas condições substancialmente melhores se tivéssemos uma oportunidade de adquirir mais vacinas e de diversificar mais essa aquisição, e por isso continuamos a reforçar este aspecto. Até porque há uma questão que nos importa avaliar, que tem a ver com a imunidade de grupo, a tão falada imunidade de grupo. Nós questionámos a Comissão Técnica de Vacinação, que nos informou relativamente à apreciação que o PCP faz de que a imunidade de grupo acaba por ser uma situação que protege da forma grave da doença, mas não do vírus, ou seja, a população, apesar de vacinada, pode continuar, potencialmente, a continuar a transmitir o vírus, e isso importa que tenha aqui, é uma questão provavelmente também mais do foro técnico-científico, mas que revela que a solução é mesmo a vacinação, e por isso importa termos aqui também a perspectiva de que o plano deverá ser mais longo e prolongado no tempo. E é nesse sentido que lhe quero questionar, desde logo, a situação que tem a ver com o ponto de situação do fornecimento das vacinas. Ou seja, o Sr. Vice-Almirante já aqui nos deixou alguns dados, mas tendo ocorrido sucessivas revisões em baixa de determinados fornecimentos, aquilo que gostaríamos de saber é se, em função daquilo que estava previsto chegar, o que chegou, ou se continuam a ocorrer cortes nesses fornecimentos que estavam contratualizados. Depois, uma questão que tem a ver com o modelo de vacinação. Sr. Vice-Almirante, eu já visitei diversos centros de vacinação e compreendo que seja deixado nas mãos das próprias ARS, das ULS, a autonomia para gerir e definir, mas a verdade é que encontro nuns até diferentes alocações e tipologias de profissionais. Alguns têm assistentes técnicos, outros não têm assistentes técnicos, outros têm mais ou menos alocados profissionais, e depois também há formas diferentes dessa forma de prestar, de assegurar a vacinação. Formas diferentes em termos de metodologias, mais em linha, outros mais autónomo, enfim. Aquilo que quero colocar tem a ver com o número de profissionais. Tendo em consideração que o grupo, que a Task Force, que faz aqui uma gestão de todo o plano, naturalmente que tem que ter identificado o número de profissionais, quer seja de assistentes técnicos, quer seja de enfermeiros, quer seja de médicos, de assistentes operacionais, ou seja, em função do número de centros que precisa, em função da dimensão e da resposta que tem que dar, qual é essa necessidade, se está identificada essa necessidade, que necessidades é a questão, até porque nós não podemos entender que as autarquias possam dar resposta a esta situação. Nós percebemos que numa primeira fase haverá necessidade de ter aqui algum apoio, mas não é para continuar. Depois há aqui uma questão, eu vou terminar, há aqui uma questão que me deixa algo com muitas dúvidas, tem a ver com a questão, por exemplo, de haver uma diferença entre regiões. Ou seja, na região centro tem um determinado número, ou seja, temos aqui uma diferença de 6% de uma região para a outra. Mas o Sr. Vice-Almirante justificou que tem a ver com a estratificação etária. Sr. Vice-Almirante, peço desculpa, mas então o fornecimento não é também em função dessa estratificação etária e não deveria de haver uma proporcionalidade permitindo que houvesse um maior equilíbrio e menos diferença entre estas, porque 6% é uma diferença significativa, sendo certo que não tem a ver com questões do processo de vacinação, então o que é que está, ou é deixado a um nível, a entrega é feita a um nível estatístico, nomeadamente as NUTS, e depois tem a autonomia das entidades, e isso aí a Task Force está a ter alguma participação e identificação de alguns problemas que possam surgir em termos da sua... Porque há diferenças entre concelhos. Há diferenças significativas entre concelhos vizinhos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E isto é algo que precisa ser esclarecido. Muito obrigado. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Almirante, muito bom dia. Eu queria, no pouco tempo que tenho, começar por, acho que por uma palavra que é devida, cumprimentá-lo pelos resultados, pelo trabalho e pela organização
que desenvolveu até aqui, cumprimentá-la sim, mas obviamente abrangendo toda a Task Force e todas as equipas no terreno que executam a operação tal como tem vindo a ser desenhada. E também dizer-lhe que no CDS ficamos, bem, acho que todos ficamos muito contentes com o ritmo de vacinação que tem sido alcançado, mas que ficamos particularmente tranquilos por ver a capacidade de, pragmaticamente, dar resposta àquilo que eram muitas das questões que nós temíamos ou intuíamos que não estivessem tratadas, pelo menos desde o início de dezembro, em que se começou a desenvolver, na verdade, o plano de vacinação. Eu tenho duas questões muito concretas. Uma tem que ver com a restrição que foi assumida pela DGS e pela Comissão Técnica de Vacinação, ou melhor até pela Comissão Técnica de Vacinação e depois pela DGS, sobre o limite etário da vacina da AstraZeneca, acima dos 60 anos, coloca alguns, vamos dizer assim, desafios à segunda toma. Há um conjunto de pessoas que, na altura, sem esta restrição, foram inoculadas com esta vacina, mas com menos de 60 anos e que agora terão que ser vacinadas com a segunda toma. E eu gostava de saber exatamente quantas pessoas é que estão neste intervalo, abaixo dos 60 anos, mas que teriam que ser vacinadas na segunda toma com a AstraZeneca, quando é que este problema se vai começar a avolumar, qual é a cadência dele e qual é a solução que está prevista, porque aquilo que vamos lendo é que o que foi dito pela DGS é que as pessoas poderiam ser inoculadas com a AstraZeneca se quisessem assinar um consentimento informado ou esperariam por outra solução que, segundo a Comissão Técnica de Vacinação, estaria em desenvolvimento. Eu acho que as pessoas não estão, pelo menos vão-nos chegando algumas perguntas sobre isto, as pessoas não estão tranquilas nem devidamente informadas, a vacinação heteróloga não é recomendada e, portanto, o que é que se faz? O que é que está previsto? Porque eu diria que é agora que começa a surgir esse problema. Gostava também de lhe perguntar das notícias que vieram a público sobre eventuais constrangimentos contratuais na AstraZeneca, de não renovação de contratualização, se isto tem impacto agora ou se tem impacto só de futuro, ou se é apenas, no seu entendimento, enfim, uma medida negocial dado aquilo que tem sido as rupturas de fornecimento repetidas da AstraZeneca, ou se vai ter impacto no terreno. Sobre consentimento informado, também gostava de voltar a perguntar, aplica-se não só às segundas tomas, mas ao que à data e para o grupo parlamentar do CDS, sem uma explicação ainda credível, satisfatória, melhor dito, não é credível, é satisfatória. Portugal realmente tomou uma decisão diferente de muitos outros países, particularmente daquilo que, e vou terminar, daquilo que a EMA e a FDA assumiram, no que diz respeito a limites etários. É complicado, como já disse na Janssen, sobretudo porque é uma toma e isso avançaria muito rapidamente o ritmo de vacinação, mas assim sendo, e enquanto não há nenhuma alteração esperando que haja, o que é isto do consentimento informado? Existe um formulário? O que é que diz o formulário? Como é que se faz? Como é que se operacionaliza? Porque uma coisa é aquilo que vem descrito no normativo da DGS, mas depois parece-nos sempre que há um delay. Parece sempre que há um delay entre isso e a prática e nós gostávamos de perceber como é que está a ser operacionalizado. Obrigada. Muito obrigado. E não havendo mais inscrições de nenhum grupo parlamentar, o Sr. Vice-Almirante tem a palavra para resposta. Tem 12 minutos. Muito obrigado. Tentando fazer a resposta de forma sequencial. Se nós antecipamos os 70% do fim de verão, que era o que eu tinha dito inicialmente em termos das previsões, para julho, agosto, sim, há uma antecipação da primeira toma, portanto 70% da primeira toma, entre fins de julho e início de agosto. Isto não contando com os 2,7 milhões de vacinas da Janssen, porque se as pudéssemos aproveitar, eventualmente até anteciparíamos mais. Se as capacidades dos centros de vacinação, as capacidades neste momento estão calculadas para 100 mil pessoas dia, e é para isso que nós treinamos e que já provamos essa capacidade, mas a trabalhar 6 horas por dia. Portanto, nós temos como recurso aumentar o ritmo de trabalho, e aumentando o ritmo de trabalho aumentamos também a capacidade de vacinação. Portanto, nós temos
como alternativa, aumentar até 10 horas de trabalho por dia, a turnos, esses centros, e aí aumentaremos para cerca de 140 capas. Portanto, é este, digamos, neste momento, o plano. Relativamente à questão da resiliência, face à proteção, se precisamos de... a resiliência face ao salvar vidas. Nós aplicámos o máximo de vacinas que podíamos no salvar vidas e parece-me que isso foi acertado no sentido de puxar esse grupo e fechar esse grupo, que era o grupo que tinha maior probabilidade de, se tivesse apanhado a doença, ter internamentos com consequências graves, incluindo a morte, e portanto nós estamos a aproximar-nos de uma proteção de cerca de 96% em termos estatísticos da população. Daqui a uma semana e meia, já teremos essa proteção feita e, portanto, julgo que sim, que foi uma boa política. Nós, a certa altura, quando tomei conta do processo, tentei alocar sempre 90% de toda a disponibilidade de vacinas para este grupo, e é isso que é a minha política, é tentar sempre alocar para as pessoas mais frágeis. Evidentemente que quanto mais rápido formos avançando no processo de vacinação por faixas etárias, a partir de determinada faixa etária, esse problema já não se coloca de forma tão premente e poderá haver outras estratégias. Mas a mim parece-me que a estratégia da faixa etária é aquela que é mais transparente, a mais fácil de aplicar no terreno e a que produz resultados mais rápidos, e por isso vou continuar a lutar para que seja a estratégia dominante. O envolvimento das autarquias no autoagendamento. O autoagendamento retira muito trabalho à frente de batalha. Não é? À frente de batalha, portanto, são os ACES, as autarquias, etc. No entanto, as autarquias são sempre um elemento importante, foram um elemento fundamental na primeira fase e tenho que sempre agradecer o esforço que fizeram. São um elemento fundamental na criação dos centros e da capacidade das 100 mil vacinas por dia e, portanto, também temos que agradecer. Relativamente ao agendamento, quanto mais avançamos para as faixas etárias mais jovens e para processos automáticos como o autoagendamento, o papel das autarquias é mais tipo o carro-vassoura, não é? Que é encontrar aquelas bolsas de pessoas que, ao por serem info-excluídas ou estarem isoladas, escaparam ao processo de agendamento. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Moisés Ferreira, a contratação de profissionais, nós tentamos, no processo, não alocar mais de 20% das capacidades dos cuidados primários de saúde ao processo de vacinação, precisamente para deixar 80% dessa capacidade nos cuidados primários de saúde para recuperarem as áreas que ficaram degradadas com a pandemia em termos dos seus cuidados primários de saúde. Nós temos os recursos, nós fizemos esse cálculo de recursos, no total eram cerca de 4.700 profissionais, entre profissionais de saúde e assistentes, e o que se fez, grande parte, foi mobilidade interna. Contrataram-se também, contratou-se muita gente, mas há aqui um problema e um constrangimento que tem que ser conhecido, é que não há também muita gente para contratar, por exemplo, a nível dos enfermeiros. Portanto, a maior parte desta classe profissional está a trabalhar e o que faz é contratarmos horas extras a essas pessoas. Isso está a ser feito, entre outros processos de mobilidade interna e etc., de maneira a não ir buscar mais de 20% dos recursos humanos aos cuidados primários de saúde. Relativamente à limpeza, sim, houve esse problema. Nós continuamos a defender que é o risco e não o estatuto profissional que deve prevalecer, e já fizemos diligências nesse sentido e já estão a começar a ser vacinados, nomeadamente, por exemplo, operadores do SUS, que é uma grande empresa da área do Estado, mas que fornece estes serviços de limpeza a diversos hospitais e que não estavam a ser vacinados, e aí começámos já esse processo de vacinação dessas pessoas. Portanto, precisamente para evitar o problema que foi também levantado.
sobre a vacinação de imigrantes. O nosso problema, portanto, qualquer pessoa que esteja em território nacional contribuiu positivamente ou negativamente para a pandemia e, portanto, para mim não há distinção do estatuto da pessoa, se é imigrante ou não. No entanto, a dificuldade muitas vezes em identificar essas pessoas no processo de vacinação é uma realidade. E porquê? Porque essas pessoas também fogem muito à identificação e perante as autoridades, pelos motivos que são muitas vezes conhecidos. Portanto, fugindo ao processo de identificação, é muito difícil depois também levar essas pessoas ao processo de vacinação, porque o processo exige algum controle para a primeira e para a segunda dose, exige algum controle para que não se dê uma dose de uma pessoa e depois com o mesmo nome ou com o mesmo número do utente, porque a pessoa não está identificada, apareça outra pessoa para outra dose. E ter cuidado, que há uma população flutuante, sazonal, que também complica o processo. Mas desde que a pessoa seja identificada, claro que tem todo o direito, vivendo em território nacional, porque a pandemia não escolhe nacionalidades, e nem raças, nem idades. Portanto, devemos todos ter o cuidado de vacinar estas pessoas. Sobre a imunidade do grupo e a aquisição das diversas vacinas, eu defendo sempre que todas as vacinas estão disponíveis e que sejam boas, portanto, no sentido de passarem as diferentes fases dos reguladores e que sejam eficazes e seguras, devem ser aplicadas em território nacional, havendo disponibilidade para isso. Portanto, continuo a defender isso. Em termos da imunidade do grupo, isto é uma questão se é imunidade ou proteção. Há uma dúvida científica, mas que os resultados começam a provar que a dúvida não deve subsistir, é que se a vacinação só protege a pessoa que está vacinada ou, de alguma forma, é uma barreira à transmissão do vírus. Os dados de Israel começam a mostrar que é também uma barreira à transmissão do vírus, o que são boas notícias, ainda não são dados totalmente confirmados, mas são umas primeiras indicações muito positivas. Porquê? Porque isto é que confere imunidade do grupo. Porque a partir de 70% da população vacinada, de acordo com os cientistas, se a pessoa que está vacinada não for um transmissor de vírus, porque de alguma forma é uma barreira à transmissão do vírus, o vírus acaba por começar a morrer na comunidade e começa a desaparecer na comunidade. E por isso tudo indica que este processo se faz, ainda há dúvidas sobre o processo, mas que esse processo existe e os dados de Israel, que é o país que tem a maior taxa de vacinação, começam a confirmar isso. No entanto, ainda não é uma verdade cientificamente consagrada. Sobre as normas da DGS e dos anos muito bem, este problema das faixas etárias é um problema que é essencialmente do foro científico e do foro da saúde pública. Eu evito comentar isto, portanto, respeito à Autoridade de Saúde, que é a DGS. A Autoridade de Saúde cria uma determinada restrição, a Autoridade de Saúde está integrada dentro da Autoridade de Saúde Europeia e, portanto, assume o que tem que assumir enquanto Autoridade de Saúde. E, portanto, eu não gostaria muito de comentar isto. No entanto, os efeitos são evidentes dessas decisões e, portanto, as pessoas, cada um tirará as conclusões que quiser. No entanto, a Autoridade de Saúde também tem que defender, está numa posição muitas vezes difícil de decisão, porque são decisões em que a fronteira do conhecimento não é muito clara e essa dificuldade aparece muitas vezes. E no caso da Janssen não é um caso concreto, portanto, eventualmente, com mais dados que venham do processo de vacinação mundial, eventualmente haverá uma evolução no caso da barreira da Janssen. Sobre as restrições da DGS, também ainda com o problema da segunda toma relativamente à AstraZeneca.
acima dos 60 anos, nós devemos ter dado a AstraZeneca a cerca de 300 mil pessoas e abaixo dos 60 anos a cerca de 500 mil pessoas. Portanto, as segundas doses nós teremos que dar com o consentimento informado a cerca deste 500 mil pessoas. Este 500 mil pessoas, portanto, é chamado ao processo de vacinação para tomar a sua segunda dose da AstraZeneca e se desistir, se achar que não quer tomar essa segunda dose, porque não nos quer dar esse consentimento informado, não é posta no fim do processo de vacinação. Fica a aguardar até se encontrar uma solução técnica em termos de saúde pública para uma vacinação. Se é uma vacinação cruzada, se é uma vacinação com o mesmo tipo de vacinas, mas de outra marca, é um assunto que ainda está a ser discutido, também tem alguma incerteza científica e por isso ainda não há nenhum caminho suficientemente claro para poder ser adotado. Portanto, o que é adotado é as pessoas são chamadas ao processo para apanhar a sua segunda dose e depois, se recusarem essa segunda dose da AstraZeneca, não terão consequências negativas em termos da sua prioridade. Ficarão a aguardar até que se encontre uma solução, a melhor solução possível. Sobre o consentimento informado sobre a Janssen e sobre os 50 anos, o que já referi aqui, portanto, o problema muito concreto é se o Estado deve ou não promover um processo, não é aceitar que a pessoa diga que sim e quer aquela vacina, mas se deve promover um processo em que, por um lado, diz que a vacinação é recomendada acima dos 50 anos com aquela vacina, mas depois promove um processo de vacinação apesar de consentimento informado. E essa promoção, a promoção em si do processo é que está aqui em dúvida, mas não há ainda nenhuma solução clara sobre isso e, portanto, no entanto, é preciso dizer que nós ainda estamos a vacinar pessoas muito acima dos 50 anos e, portanto, temos algum tempo para tomar decisões nessa situação. Relativamente às últimas questões também que foram colocadas sobre os 24%, na realidade, nós regulamos através da dotação de vacinas aos postos de vacinação essa percentagem e regulamos através das faixas etárias. Se olharmos para as regiões e para as faixas etárias que estão a ser vacinadas, as regiões são diferentes e, portanto, o que nós atribuímos é vacinas de acordo com as faixas etárias que estão a ser vacinadas para determinadas regiões. Quando isso se inverter, por uma questão também de equidade, se houver mais jovens numa determinada região, esses jovens não ficarão à espera, serão vacinados na proporção dos outros jovens, como aconteceu com os idosos. E essas proporções, nessa altura, também serão invertidas. No entanto, é preciso também ter cuidado que, muitas vezes, quando estamos a falar de populações muito pequenas, comparativamente com populações muito grandes, a percentagem é algo enganadora, porque um pequeno avanço numa população pequena dá uma diferença percentual muito grande, ou um pequeno atraso, uma diferença percentual muito grande, o que não acontece numa população muito grande. Portanto, ou seja, eu passar dos 24% para os 25% ou para os 30% no Algarve é vacinar 30 mil pessoas, por exemplo. Enquanto fazer a mesma coisa em Lisboa é vacinar 400 ou 500 mil pessoas. Portanto, este tipo de comparações muitas vezes não é tão simples como isso. No entanto, nós estamos a tentar fazer um processo de equidade, ou seja, que não haja nenhuma região privilegiada. Portanto, todas as regiões e todos os concelhos devem ter... Claro que o processo é perfeito, nós conseguimos medir o processo ao ponto de garantir que não há duas regiões ou dois concelhos um ao lado do outro que não tenham pequenas diferenças. Não conseguimos fazer isso. É muito difícil porque a própria velocidade de vacinação dentro do concelho pode alterar isso, mesmo que a gente disponibilize as vacinas. Portanto, é um processo que é macro, é estatístico, e é assim que nós o conseguimos controlar e com a informação estatística vamos corrigindo o que pudermos. Muito obrigado pelas vossas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Entrávamos agora na segunda ronda e tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Lara Martim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Almirante Gouveia Mel. De facto, ao longo dos últimos meses, e apesar dos vários sobressaltos com atrasos na entrega de vacinas, fizemos um importante caminho e que nos levou a termos hoje mais de 4 milhões de vacinas administradas e, portanto, eu queria reiterar aqui os cumprimentos já deixados à equipa da Task Force, saudar todos os recursos humanos que têm contribuído para este processo e, em especial, os enfermeiros. Nós estamos a dar passos seguros para ultrapassarmos esta pandemia e não queremos deixar ninguém para trás. Exemplo disso é, de facto, o carro vassoura digital e, por isso, também temos defendido que nenhuma ilha, nenhum açoriano, nenhum madeirense pode ser deixado para trás, mas sabemos que, sendo 9 ilhas no caso dos Açores, 2 ilhas no caso da Madeira, há um conjunto de desafios adicionais. No entanto, temos sempre de garantir este princípio de que todos os açorianos, todos os madeirenses que queiram e possam, serão vacinados. É por isso de extrema importância também acompanharmos o processo de vacinação e contribuirmos para que ele possa acelerar nas regiões autónomas, de forma a possibilitar uma célere recuperação da economia, e sabemos que tem sido também uma preocupação regional o reforço de recebimento de vacinas, em particular nos Açores, com vários pedidos internacionais, e por isso eu gostaria de colocar 3 questões. A primeira, se poderá nos dar a indicação de qual é o número de vacinas previsto chegar às regiões autónomas neste trimestre e no próximo trimestre, se têm existido problemas logísticos na colocação de vacinas nas regiões autónomas e como é que podemos também contribuir para acelerar o processo de vacinação, em particular nos Açores, cuja percentagem é de apenas 24,4% em comparação com outras regiões, por exemplo a Madeira, que é de 28%. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Mala de Abreu. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Vamos continuar com perguntas diretas para respostas diretas, como é seu timbre. Relativamente a relatos de situação de professores por vacinar, cito exemplos de que temos conhecimento, é o caso do agrupamento das escolas de Ferreira de Castro em Mãe Martins, do agrupamento de escolas de Dom Carlos I em Lorel, do agrupamento de escolas de Castelo da Maia, do agrupamento de escolas Cardoso Lopes da Amadora, do agrupamento de escolas Vieira do Minho, do agrupamento de escolas do Restelo, centenas de escolas de norte a sul. Já nos foi dito que mais de 45 mil docentes e funcionários escolares estão por vacinar. Pergunto-lhe de quem é a responsabilidade, se não é da Task Force, necessariamente, quando e como pensa resolver esta situação que naturalmente poderá ter consequências para os processos de aprendizagem dos alunos. Nós sabemos, aliás, como foi dito, que é entre crianças e jovens em idade escolar que está uma taxa de incidência alta do vírus. Pergunto-lhe também, relativamente à vacinação dos professores e funcionários do ensino superior, apesar de não ser competência sua, enquanto coordenador, se lhe parece lógico, tendo todos os restantes grupos de ensino sido considerados prioritários, o ensino superior não o seja, se vê diferenças entre estas comunidades. Finalmente, se já existe interoperabilidade, nós recebemos várias informações, sobretudo este fim de semana, entre os sistemas de agendamento e se a Task Force finalmente está associada a algum controle pós-vacinação. Se não está a ser feita pela Task Force, essa monitorização, se sabe de alguma entidade, nomeadamente o INSA, com o apoio operacional da SPMS, está a realizar este acompanhamento, ou a Task Force tem alguma indicação para reportar ocorrências a alguma entidade em concreto. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas do Sr. Coordenador, mas voltava a dois temas. Sobre a vacinação dos profissionais de limpeza ou outros serviços de outsourcing de hospitais do SNS e sobre a questão dos migrantes. O Sr. Coordenador disse que irá iniciar a vacinação dos trabalhadores do SUS, isso é positivo. No entanto, isso representará certamente uma minoria dos profissionais de limpeza das várias instituições do SNS, a maior parte delas estão externalizadas a outras empresas de caráter privado e outros. E, portanto, eu creio que poderia haver aqui uma solução, que era comunicar com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e com os vários agrupamentos de centros de saúde e obrigar essas instituições a enviar uma lista preenchida das entidades a que recorrem para estes serviços e dos profissionais dessas entidades e proceder à vacinação dos mesmos. Portanto, eu gostava de perguntar se a coordenação da Task Force para a vacinação tem disponibilidade em articular isso com as instituições do SNS. Sobre a questão dos migrantes, eu creio que, eu compreendendo aquilo que o Sr. Coordenador disse, eu creio que aqui a maior parte dos problemas não tem a ver com o facto das pessoas não quererem a sua identificação, porque há aqui dois problemas diferentes. Há pessoas a quem foi atribuído um número de utente provisório, portanto, elas já solicitaram o número de utente e, portanto, querem essa identificação, mas com esse número de utente provisório não conseguem fazer o autoagendamento, e há outras que não conseguem aceder ao número de utente, apesar de quererem e querem ser vacinadas. E por isso aqui a questão que se colocava era, enfim, que estratégias e que métodos e que instrumentos podem existir para estas pessoas imigrantes que querem ser identificadas, que querem ter número de utente, que querem ser utentes do SNS, querem ser vacinadas e que por várias razões não estão a conseguir ser. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Vice-Almirante as respostas que também nos deu. Sr. Vice-Almirante, relativamente aos trabalhadores das escolas, quero-lhe questionar, em concreto, relativamente à conclusão de todo este processo. Aquilo que nos preocupa e importa é para quando a conclusão destes trabalhadores estarem, todos eles, seja eles professores ou outros, a estarem com acesso à vacinação. Para quando é que se prevê essa conclusão? Até porque houve algumas situações de identificação de contágios que levou a que houvesse isolamentos, confinamentos e depois, mas sem que as pessoas tivessem tido a doença, mas que acabaram por perder a oportunidade da vacinação. Há uma situação que tem a ver com a articulação entre o autoagendamento e o agendamento local. É uma situação que reparamos que tem havido mais aperfeiçoamento. Eu recordo que estavam a cair autoagendamentos de 1 em 1 minuto, ninguém vacina de 1 em 1 minuto, mas pronto. Há pormenores que melhoraram, mas há uma questão, nós temos agora dois critérios, a criteriedade e há um critério, estamos a vacinar as pessoas com 60 ou mais anos, mas também temos o critério de comorbilidades, nomeadamente doenças que estão identificadas pela norma. Há aqui uma situação que é, eu não conheço, e confesso, e é por isso que faço esta questão, não conheço a plataforma do autoagendamento. Mas como é que ficam estas pessoas que, tendo critério pela doença, oncológicos, diabéticos, enfim, como é que ficam se esta plataforma do autoagendamento responde única e exclusivamente a situações de idade ou se também até esta variável da doença. E só já mais uma questão que tem a ver com o consentimento informado e esclarecido. Eu percebo, Sr. Vice-Almirante, que é importante esta decisão ficar nas mãos das pessoas, é que é complicado se não houver o esclarecimento. Ou seja, a questão que nós aqui colocamos é o seguinte: se não temos dados científicos que permitam os próprios serviços e as autoridades de saúde definir e decidir que se deve ou não vacinar, como é que nós agora vamos esclarecer, com que base, em que informação, e o que é que está a ser feito para que possa ser as pessoas assumir livre e esclarecidamente, porque é importante esclarecidamente se vacinou ou não, porque há muita gente que não sabe tomar. Eu queria decidir, mas decido como? Pergunto aos profissionais de saúde e os profissionais de saúde
olha, decida. E é uma questão que depois também tem implicação no acesso à vacina e, portanto, tem implicações na concretização do plano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada. Sr. Vice-Almirante, a minha pergunta vem exatamente na sequência do Sr. Deputado João Dias, que é o próprio Sr. Vice-Almirante que dizia muito bem que estas decisões, no que diz respeito, por exemplo, a limites etários tomadas pela DGS, são decisões científicas nas quais o Sr. Vice-Almirante não se quer imiscuir, e eu percebo lindamente, mas ao mesmo tempo estamos a dizer às pessoas, então decidam cada um, vocês, com a informação científica que nós não temos para vos disponibilizar. Eu percebo que isto é um tema que não lhe diz respeito a si diretamente, a não ser depois na consequência que possa ter no terreno, mas do meu ponto de vista é um paradoxo sui generis. E, portanto, gostava de lhe perguntar se porventura tem notado no terreno, ou lhe tem sido reportado do terreno, algum aumento das recusas da administração da vacina da AstraZeneca por parte das pessoas por causa desta incerteza que se vai gerando na discussão pública. Também gostava de lhe perguntar se mais para a frente, e uma vez que falamos de planeamento, isso é uma coisa importante, está a ser prevista a ponderação da vacinação de jovens, como já está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, no que diz respeito à vacina da Pfizer, e, finalmente, se tem alguma notícia, alguma informação quanto à disponibilização da vacina da CureVac. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Vice-Almirante tem agora o tempo de resposta de 7 minutos e meio. Muito obrigado. Muito obrigado. Começando também por ordem cronológica. Relativamente à Madeira e aos Açores. Os Açores têm uma população ligeiramente menor que a Madeira e estão a receber exatamente o mesmo número de vacinas que a Madeira. A diferença percentual não é de vacinas disponibilizadas, mas de vacinas administradas. Portanto, quem administra as vacinas são as entidades regionais e daí, portanto, são as entidades regionais que deve ser feita essa pergunta, porque estamos a disponibilizar exatamente o mesmo número de vacinas. Quantas vacinas é que vou disponibilizar no segundo trimestre e no terceiro trimestre? Não lhe posso dizer de cor, mas posso lhe dizer é que são na proporção exata da vacinação no continente. Portanto, nem mais nem menos, na proporção da população. E, portanto, nós estamos a fazer isso de forma muito rigorosa. Relativamente às perguntas sobre os professores. Bem, eu já não sei com quantas listas de professores já interagi. Não é? Nós fizemos o processo de vacinação em 2 grandes fins de semana, depois recebemos diversas listas atualizadas que se iam atualizando e vamos colocando essas pessoas no processo de vacinação com prioridade e é na fase em que estamos. Nós vamos colocando sistematicamente essas pessoas e essas listas que recebemos de pessoas e de escolas que falharam ao processo de vacinação por um motivo ou por outro, em prioridade e elas vão sendo agendadas. Agora, este é um processo que também tenho que confessar que é um processo que a certa altura se está a tornar interminável e os processos intermináveis requerem muita energia para depois estar a vacinar grupos de 100 pessoas ou 200 pessoas quando temos uma população muito grande ainda por vacinar. Mas nós não desistimos, continuamos, sempre que nos chegam listas, nós atualizamos as listas, metemos-las dentro das bases de dados e elas são vacinadas, com prioridade. Relativamente ao INSA e ao acompanhamento, é isso mesmo. A responsabilidade é do INSA, quem faz acompanhamentos pós-vacinação e as estatísticas dos efeitos e dos resultados desses estudos não compete à Task Force, compete ao INSA, eles estão a fazer esses estudos. Relativamente à questão dos funcionários da limpeza, outra vez, dizer que nós disponibilizamos e estamos disponíveis para que os hospitais identifiquem esses funcionários e há um processo de vacinação que está a correr pela sala de situação que tem a ver com os hospitais e, portanto, quando estão identificados esses funcionários, quando os hospitais os identificaram porque eles estão na norma, neste momento na fase 2 já estão dentro da norma,
Se eles identificarem, nós, evidentemente, forneceremos essas vacinas para eles serem vacinados até através dos próprios hospitais, porque eles fazem esse processo. Portanto, não tem havido nenhuma restrição nesse sentido. Portanto, muitas vezes são problemas de organização dos próprios hospitais para identificar essas pessoas. O SUS tem um grande papel nisto, e esses sim estavam a ficar para trás, e nós já lhes demos luz verde para fazer essa vacinação. Relativamente aos migrantes, eu não tenho conhecimento que os números dos utentes provisórios não possam fazer o autoagendamento, mas fiquei com esta informação, vou verificar e se assim for, vou tentar corrigir isto, porque não faz sentido nenhum. Aceder ao número do utente é uma coisa que me ultrapassa. Portanto, eu, enquanto processo de vacinação, o que tenho que fazer é as pessoas que têm número de utentes e que podem ser identificados perante o processo, devem aceder ao processo. Isso é o que tento fazer. Se as pessoas não conseguem ter o número do utente, não consigo responder, e é uma área que não é da minha responsabilidade, portanto, até me escuso a fazer mais comentários sobre isto. Relativamente ao deputado João Dias, as perguntas sobre a escola e para a conclusão do processo, também lhe digo que é a mesma coisa. Nós continuamos todas as semanas a vacinar professores que são identificados em listas que vão aparecendo sequencialmente. E continuamos, portanto, tiveram prioridade, não perdem prioridade, a não ser aqueles professores que recusaram o processo de vacinação. Esses depois, é a regra geral, ficam à espera pela sua faixa etária ou por outro critério qualquer. As questões muito pertinentes que colocou sobre a articulação entre o autoagendamento e o agendamento local. É preciso esclarecer que não é o autoagendamento. Há dois processos de agendamento, um que é centralizado e um que é local. O processo centralizado agenda por diferentes formas. Agenda por critérios da sua própria base de dados, por exemplo, as comorbilidades. Muitas delas são agendadas por critérios, são percorridas as bases de dados de utentes e as doenças que estão bem catalogadas, identificadas, porque há doenças que há algumas incertezas na catalogação, mas aquelas bem catalogadas e que estão identificadas, essas pessoas são chamadas ao processo de agendamento centralizado ou colocada nas salas de vacinação que permitem depois o agendamento local. E, portanto, isso está a decorrer. O processo que correu mal no início é que o algoritmo do autoagendamento agendava o dia inteiro, partindo que era distribuindo-se 20% da capacidade de agendamento para o dia inteiro, não haveria colisões, porque a colisão era 1 ou 2 no local. Portanto, esse pressuposto viu-se que não deu resultados e criou alguma confusão, e o que nós agora fazemos é o autoagendamento tem o período de manhã, o agendamento local tem o período da tarde, o autoagendamento não é o autoagendamento, o agendamento centralizado tem o período de manhã. Uma vez feito o agendamento centralizado, 5 dias antes da data, esse agendamento centralizado para, o que permite fazer o agendamento local depois para completar esse período da manhã, se ele não tivesse sido completamente cheio, e fazer o período da tarde. E é isto que neste momento está a acontecer, e este processo é um processo totalmente novo, portanto, que implicou um grande esforço da parte dos sistemas de informação, portanto, da SPMS, e está em desenvolvimento ainda. A ideia, no fim, é só ter mesmo e caminhar para o processo de agendamento todo centralizado, que é um processo que tem uma base de dados centralizada, com uma aplicação webizada em que toda a gente está em cima da mesma base de dados, ou seja, não pode haver conflitos porque a própria base de dados resolve esses conflitos. Este é o caminho que se está a fazer, só que esses caminhos não são imediatos e, entretanto, temos que encontrar estratégias de mitigação e alternativas até se ter encontrado o caminho. Sobre o consentimento informado. Bem, realmente é uma pergunta que deve ser dirigida a quem pode responder. Eu não consigo responder a esta pergunta. Eu que posso responder, e com a minha intuição, é que perigoso é não estar vacinado. É a única coisa que posso responder. O risco
quer na AstraZeneca, quer na Janssen, de ter um efeito secundário, é um risco muito, muito reduzido, e é um risco equivalente, muitas vezes, equivalente não, muito mais reduzido do que remédios que nós tomamos todos os dias, como a aspirina e outros remédios contraceptivos e outros remédios que a população em geral toma. E arriscado é não estar vacinado. Claro que esse risco aumenta com a idade, diminui com a idade, mas mesmo para pessoas saudáveis que foram contaminadas, as sequelas podem ser muito graves. Mesmo para pessoas jovens, contaminadas e saudáveis, as sequelas podem ser graves. Por isso, eu, se me fosse colocado à posição, nessa posição, eu iria logo pela vacina, porque o risco é muito baixo comparado com o risco de não ser vacinado. Portanto, é a única coisa que eu consigo dizer, o resto, só as autoridades competentes é que poderão dizer isto. Isto, portanto, relativamente aos limites etários. Sobre a Coronavac, não tenho informação que possa disponibilizar neste momento. E sobre a vacinação da população mais jovem, dos 16 anos para baixo, claro, isso está a ser ponderado e logo que houver também soluções para esse tipo para essa tipologia de população, elas serão adotadas. Mas também queria dizer uma coisa que é muito relevante. Confirmando-se a imunidade de grupo, que tudo indica que se está a confirmar, e a população estando protegida acima dos 18 anos, o que pode equivaler a cerca de 85% da população ou mais, o vírus morre na comunidade. E, portanto, nós, os mais velhos, temos a obrigação de proteger os mais novos, vacinando-nos. E esta era a última mensagem que eu queria deixar enquanto solidariedade intergeracional. Muito obrigado pelas vossas perguntas. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Damos assim por concluída esta nossa audição, que é em conjunto com a Comissão Eventual de Acompanhamento à aplicação das medidas para a doença Covid-19 e, portanto, agradecemos a sua presença e até uma próxima oportunidade. Nós vamos dar continuidade à nossa ordem de trabalhos e, sendo assim, passaríamos ao ponto 2 de informações.